Ok, parece que começou. Não falou. Ela geralmente fala aí, começando a gravar. Então, os cronótopos do teatro. Vou repetir um pouco para poder ficar na gravação. Vocês podem, depois, se quiserem, voltar e assistir. Os estudos de história do teatro, de uma maneira geral, se concentram, têm como base, têm como fundamento da história o drama, ou seja, a literatura dramática, os textos escritos para teatro. São chamados de literatura dramática. E, como o próprio nome diz, é literatura. Quando é que ele deixa de ser literatura? Ele deixa de ser literatura quando ele é encenado. Quando é encenado, ele vira teatro. Meu Deus. Ele vira teatro. Ele deixa de ser uma peça de literatura e se transforma em teatro. Isso é muito importante, entendeu? A história, os estudos de história, eles trazem em si muitas contradições. E essa é uma delas. Então, vocês têm que estar prontos para isso. Para prevenir isso, para fugir disso, eu criei essa ideia de cronótopos do teatro. Então, a ideia de cronótopos do teatro é cada época, basicamente, cada época formula um modelo de teatro. Formula um modelo de tudo, um modelo de música, um modelo de teatro, um modelo de pintura, de tudo, de literatura. Quer dizer, a arte, ela reflete os, os fundamentos mentais, a estrutura mental, os modelos, as ideias, os valores daquele povo daquele período, certo? Então, cada época tem um tipo de teatro, cada época tem uma forma de fazer teatro. É, é, então, estou tentando abrir aqui o chat, porque alguns de vocês estão falando pelo chat, não está abrindo. É impressionante, viu? Eu estou com realmente esse meu internet aqui está péssimo. Então, isso é uma ideia importante. Se vocês pensarem no teatro grego, que é o teatro antigo, o teatro da Grécia, aquele, eu já pedi para vocês falarem aqui, para dizer quantos espectadores tinha, vocês veem que o teatro da Grécia é um teatro completamente diferente do teatro de hoje. O modelo teatral da Grécia é um modelo teatral, é um modelo de teatro completamente diferente do que nós usamos hoje, totalmente formulado em outras bases, aquele palco aberto, aquele teatro aberto, né? A gente viu que a palavra teatro vem da palavra teatron. Não vou conseguir escrever porque o chat não está abrindo. Não sei. Alguém manda um oi aí no chat para mim, por favor, para ver se a partir de vocês eu consigo acessar o chat. Obrigado, Yasmin. Pronto, abri. Então, teatro. Obrigado, Yasmin. Eu estou com algum problema aqui, viu? Não sei se sou eu, se é o computador, se é tudo junto. Teatron. Alguém se lembra do que significa a palavra teatron? Que é de onde Sei vem que a... teatro é o lugar de onde se vê. Esse daí, não. Sim, professor. A gente já viu isso, né, professor? Essa é uma definição que está nos livros. Assim, geral, que todo mundo diz. Teatro é o lugar de onde se vê. Não está errado. Vocês vão me ouvir dizer isso muitas vezes. Não está errado, mas não está certo. Porque não é um lugar de onde se vê apenas. Isso é uma ideia, como é que eu posso dizer? Uma ideia limitada, limitante do teatro. Você não vai no teatro para ver. Você vai para ver no sentido amplo do ver. Né? Se você considera que ver, entender, pensar, refletir sobre valores, estar coletivamente ali juntos, é, compreender aquela história que está acontecendo na sua frente, entrar num estado mental que sai da realidade, a peça, a ideia do teatro, a ideia da literatura, ele levar para dentro da história. Então não é apenas ver, entendeu? Esse ver é muito, entendeu? É a mesma coisa. O que é o futebol? Ah, é um negócio que o cara chuta a bola. Futebol, né? Fute, pé, não é como se dissesse assim. Futebol. Futebol, a palavra inglesa, foot, pé, ball, bola, é um esporte que a pessoa chuta a bola.
Não é, isso não é uma descrição do futebol, é uma descrição. Não está errado, porque realmente o jogador de futebol chuta a bola. Mas o esporte do futebol, ele envolve tanta coisa, é uma coisa muito mais complexa do que uma pessoa chutando uma bola, ou duas, ou 10, ou 20. Não é apenas isso. É um jogo de estratégia, de colocação, que tem que fazer o gol, e que tem altamente especializados e tal. Enfim, uma descrição do futebol bacana extrapola muito essa ideia, entendeu? Então, um entendimento do que é teatro extrapola muito essa ideia de um lugar de onde se vê. Embora, Yasmin, está certo, isso não está errado, mas não está certo. Não dá conta do conceito de teatro. Então, teatro, primeiro, não é um lugar, é um lugar aonde você vai para ver. Não é apenas um lugar de onde se vê. É aquele lugar aonde você e todo mundo, o público, vai para ver. Esse contemplar talvez fosse mais correto, meio formal, meio bobo falar contemplar. Mas não é apenas ver com o olho, entendeu? Porque quando você vai lugar de onde você vê, parece um lugar de onde o olho vê. Um lugar onde você vê a história, vê os atores atuando, mas é um lugar onde você entra na história, onde você se transporta para aquela realidade, onde os atores vão lhe criar emoções, onde você vai compartilhar essas emoções com os espectadores que estão em torno, riso, choro. Essa emoção da plateia, ela é contagiosa, ela é contagiante. Então, você estando numa plateia que todo mundo ri, você fica predisposto a rir também. Você ficando numa plateia que as pessoas estão emocionadas, comovidas, ou chocadas, ou uma emoção assim forte, essa emoção ela é compartilhada pelo público. O público também. Então é uma coisa que é muito mais do que simplesmente ver. Certo? Então, bem-vindos ao mundo adulto. É isso que eu quero fazer com que vocês saiam do quadrado, saiam da caixa. Comecem a entender o teatro real. O teatro real não é, o público não vai apenas para ver, e o teatro não é um lugar para. Teatro, na verdade, é um lugar aonde fica o público. É isso que teatro, que a palavra teatron quer dizer originalmente, literalmente. Então, claro, é o lugar onde fica o público, o lugar de onde o público vê. Está certo. Mas não é qualquer lugar de onde você vê que é um teatro. Se eu chego aqui na minha janela e olho para a rua, não é um teatro. Se alguém vê uma coisa, não é um teatro. Entendeu? Se você está andando na rua, caminhando na rua, eu passei ali na rua e eu vi Pedro Matos. Estava ali tomando uma cerveja com Ana Caroline. Na hora da. Em vez de ir para a aula, eles foram tomar uma cerveja no, no, ali na praia, não sei onde, não sei se vocês são de Salvador, aqui no Porto da Barra, no lugar da praia bonito, lá no Coqueiro, eles estão lá tomando cerveja em vez da aula. Você viu ele? Isso não é teatro. Se vê um lugar de onde você vê é você mesmo. Você vê o lugar de onde você vê de dentro de você. Você vê do seu ponto de vista. O teatro é um lugar feito para que os pontos de vista sejam uniformizados. Ou seja, todo mundo que está sentado no teatro vê mais ou menos a mesma coisa. Claro, quem está lá no canto, não vamos dizer, o lugar do crítico, o pessoal chama o lugar do crítico, é o lugar do campo. E o crítico vai para falar mal, a ideia dele é esculhambar. Então ele não vai para o lugar bom, ele fica no canto. Essa é o folclore do teatro. Né? Então, na primeira fila, a última cadeira do lado da primeira fila é chamada o lugar do crítico. É onde o crítico se senta, porque ali ele vai ver péssimo. Primeira fila geralmente é péssimo, e você fica olhando para cima, assim, ou muito perto dos atores, você vê todo o fingimento, todo faz de conta. Então, primeira fila é ruim, e a última cadeira da primeira fila é desastrosa. É o pior lugar de todo o teatro, é a primeira fila da última, a última fila a última cadeira da primeira fila. Então, o pessoal diz é o lugar do crítico, que é a piada, o folclore da teatral. Então, o teatro é um lugar onde tenta, entendeu, uniformizar as visões do público, tenta criar uniformizar no sentido de que todo mundo vai entender aquilo da mesma maneira. Não. É um lugar que tenta uniformizar no sentido de que pode permitir aos artistas se expressarem
entregarem um produto simbólico, na certeza de que aquelas pessoas vão estar recebendo mais ou menos as mesmas informações. Entendeu? Então você vai dizer, por que não tem gente atrás? Por isso, exatamente por isso. Porque atrás tem a parte técnica, os truques, as coisas que o público não deve ver. São feitas lá atrás da cortina, nas coxias e tudo, que é para o público não ver, nesse sentido que você está dizendo, né? Do lugar de onde se vê. Mas, entendeu? Esse não. Eu poderia ficar aqui tempos complementando, estabelecendo novas camadas para isso. No entanto, não dá tempo, não é a nossa ideia, vocês podem estudar, isso é uma coisa que é para provocar vocês durante a vida, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa. Teatron significa, originalmente, o lugar onde o público fica sentado ou em pé. O lugar do público, aquele lugar que vai estabelecer uma relação com o palco, o lugar onde os atores se apresentam. Então, o palco antigo era dividido em orquestra e esquenê. Cena. Esquene ou esquenê. Esquenê, acho que é esquenê. Sei lá, grego antigo. Não, a pronúncia não tem importância. A importância é isso. Um lugar onde os atores se apresentam e a orquestra. A orquestra onde os músicos tocam e onde havia coreografias. E o lugar onde os atores se apresentavam, que era o que depois vai ser o palco. Esquenê, que vai dar a palavra cena, e depois o palco. Daí vem a palavra cenário. Cenário que é a ornamentação, a caracterização da cena ou do palco. Em espanhol ainda chama. Em espanhol o nome de palco é cena. Em cena, ele está na cena. Então eles não usam palco. Quer dizer, ele está em cena. A gente diz isso em português. Mas o lugar onde o ator pisa, a gente chama de palco, tablado, praticável. A gente pode dar diversos nomes. Mas, então veja, Yasmin, você tem o teatro, é uma plateia, é o lugar onde a plateia fica, porém, ele tem que estar obrigatoriamente articulado a um palco. Não existe uma plateia sem palco. E não existe um palco sem plateia. Se existir, ele não é um teatro. Para ser um teatro, para ser um teatron, ele precisa ter a plateia e o palco. Então o pessoal diz, deu uma divisão, palco-plateia. Tem divisão, como tem a mão, eu dou sempre esse exemplo, a mão e o braço. A mão é uma coisa e o braço é outra. Não vai existir nunca uma mão sem braço. Quer dizer, pode existir uma mão que você cortou, guardou por alguma razão, uma investigação qualquer, uma monstruosidade qualquer, guardou a mão, o pessoal guarda a mão do faraó, a mão de... Isso tem por aí, em algum lugar, uma mão sem braço. Mas não é uma mão real, não é uma mão viva. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. O sentido da palavra teatro é uma coisa viva. É o lugar onde o público fica para ver o espetáculo. Apenas para isso. Então, essa ideia de um lugar de onde se vê é uma ideia. Seria o lugar de onde se contempla, de onde você teoriza. A palavra teatron vai dar também a palavra teoros. Que quer dizer, que é uma das palavras que se usa para espectador em grego. Tem outras também. Tudo vem de tealmai, que é ir a um lugar, ser testemunha. Como é que eu posso dizer? Eu estou tentando fugir da palavra ver. Viajar para um lugar, entendeu? Vai ter um evento em São Paulo, então eu vou como embaixador da Bahia para assistir aquele evento. Baianos testemunhar. Antigamente não tinha internet, então, a testemunha, o fato de que alguém viu aquilo e escreveu e trouxe a mensagem, era uma coisa muito importante. Essa pessoa que vê, ela é um espectador, digamos assim, na etimologia da palavra teatron. Ele seria também um espectador. Então, a palavra teatro vai dar origem, que é tealmai, vai virar teatro e vai virar teoros. Teoros é o público. O público é o quê? O teórico. Então, você já está vendo aí o que é que se arma. O teórico, que é a pessoa que contempla e que aprende através da contemplação, e o prático, o artista, o poeta, o poético, né? Que é o realizador, o criador, que age, o drama quer dizer ação, o que age através do drama, ou seja, das ações, e apresenta o espetáculo. Então você tem aí um pouco
não é, como é que eu posso dizer, um enriquecimento da palavra teatron, um pouco além da ideia, até certo ponto ingênua, e muito limitada, sobretudo isso, muito limitada, limitante, como futebol, como qualquer coisa, essas palavras compostas, e pegam um pedacinho da coisa. Então a palavra teatro deixou de ser apenas o lugar do público, que era o conceito original, a arquibancada, a plateia, o lugar do público, e passou a designar a própria plateia. Entendeu? Então, a palavra teatro poderia ser traduzida, poderia ser traduzida como plateia. Você vai para onde? Eu vou para a plateia. Eu vou na plateia assistir um espetáculo de teatro, de música, de dança, do que for, ou do esporte, ou você vai para o teatro. Você vai para a arquibancada, para a plateia. Você não é artista, você vai assistir. Então, você é um contemplador, você é alguém que vê, mas não vê, apenas vê o olho, vê, porque o lugar de onde você vê parece um lugar que não tem nada na frente, e você vê porque não tem obstáculos à frente. E realmente as cadeiras são organizadas numa situação de declive, de modo que o espectador que está na frente não impeça o que está atrás de ver. Mesmo que ele seja grandão, você vê, você está atrás, deve ver. Num teatro bem feito, feito tecnicamente, as fileiras de espectador não significa um impedimento. Então, isso também isso que eu digo, isso não está errado dizer isso. Mas não é apenas isso. Isso é uma visão. Aí, tudo isso que eu estou dizendo para vocês tem uma coisa especial. E essa é uma das minhas contribuições. A palavra teatro significa público, significa plateia, o lugar onde o público fica. Ou seja, significa o público. Plateia significa tanto as cadeiras vazias, como significa também as pessoas nas cadeiras, nos assentos. Então você vai ver no espetáculo, a plateia hoje está muito barulhenta. A plateia não é a cadeira, a plateia é o público na cadeira. Então, esse é um processo que chama-se metonímia. E, entendeu? Uma parte, você toma uma parte pelo todo, você o conceito vai se expandindo e a palavra teatro deixou de ser a cadeira, passou a designar o que mais além da cadeira, quando você fala teatro? O assento, né? O lugar onde o público fica. Originalmente, ela tem um viés que está relacionado a essa noção de que lugar de onde se vê. Isso não está certo, ou seja, não dá conta da ideia de teatro, porém tem um fundamento, sim, é o lugar do público, é o lugar onde o público fica, onde o público vai para ver, como se fosse um observatório, como se fosse um microscópio. O lugar não é uma coisa que você vai passando e vê, que você casualmente está ali e vê. É um lugar onde você vai, você acorda, toma banho, faz o que você tem que fazer, trocar de roupa, vai para aquele lugar assistir. Eu vou agora, depois da manhã, eu vou ao teatro assistir um espetáculo. Então, eu vou sair de casa e vou. Essa determinação é fundamental. Muda tudo. É diferente de um lugar. Você vê uma coisa casual na rua, aquele lugar construído, aquela construção. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Um lugar que foi construído para que você veja coisas. Como no microscópio. É um lugar construído para que você veja. É ver. Mas não é ver no sentido simplesmente do olhar e o olho receber a informação, a imagem. É ver no sentido de, como você olha no microscópio. Você pode olhar para se divertir, tem gente que olha para se divertir. E os meus médicos, pesquisadores, certamente se divertem. Mas eles vão olhar para ver o vírus, para ver a bactéria, para estudar, para fazer vacina, para fazer remédio, para fazer. Eles vão fazer isso, para ver doença, para ver cura de coisas. E o microscópio é usado também em física, em outros elementos aí que não adianta nem mencionar, não precisa. Vocês entendem perfeitamente que aquele olhar ali não é um olhar casual, não é um olhar, é, não é um olhar, como é que eu posso dizer, desinteressado. É um olhar interessado, é um olhar bem formado. Ele está ali por uma razão concreta. O teatro é assim. Então, é um lugar que foi construído para ver. Então, você está ali numa construção que foi construída para você
ver determinadas, ver, não determinadas coisas, mas ver de um determinado ponto de vista, ver de uma determinada maneira aquele fingimento. Então, quando entra uma coisa, quem olha por trás vê pessoas empurrando, vê tudo mal pintado, batido prego feio, amarrado de arame, tudo. Isso o público não vê. O público está vendo de frente, ele vê um palácio bonito, pintado, com a porta que abre. Tal. Por trás é uma pirambeira. Então, o palácio que entra em cena, que o pessoal traz empurrando sobre rodinhas, ele vem todo lindão, o público só vê ele bonito, ele dá uma sensação de que aquilo é um palácio real, bem feito, bonito. Por trás é um horror, um bocado de gente empurrando, um pedaço de pau segurando, um arame amarrado, uma corda, negócio balançando, você tem que ter cuidado para não balançar demais, porque fica ridículo. Enfim, essa ilusão que é um elemento aqui, que eu chamo de mímese, ao qual nós vamos chegar daqui a pouco. Ok? Todo mundo está seguindo isso? Caroline, Pedro Matos, bacana, e você pelo menos está interagindo. Pedro, fala aí, rapaz, diga alguma coisa também. E Ana também, que está lá no restaurante, não sei como é que estão as coisas. Então, espaço. Tudo isso vai cair no conceito teatral de espaço. Então, nós estamos já nos cronômetros. Né? Então, eu criei uma ideia de que o teatro tem que ser estudado, primeiro, metaforicamente falando, do ponto de vista do público. Não do ponto de vista dos textos, mas do ponto de vista do público. E o público se relaciona com o teatro a partir do espaço, como disse Yasmin. Quer dizer, o público vai para o teatro, ele vai para o espaço. Então, o espaço é um elemento fundamental. Então, quando você olha o espaço grego, aquele teatrão monumental, lindo, impressionante, enorme, cabendo aquelas milhares de pessoas numa cidade, como se fosse uma praça, geralmente com uma vista muito bonita por trás da estrutura de esquenê, da estrutura cênica, né? Porque no início não tinha nada, era só a orquestra. Aí botou um palquinho, aí depois foi construiu a frente do palácio, foi virando um edifício teatral. Mas no início não tinha, era só a plateia e um espaço no chão, a plateia inclinada, e um espaço em frente, frontal, circular com a orquestra, onde os atores se misturavam com os músicos e os dançarinos. Antigamente, no início era basicamente assim. Depois foi ganhando construção e tudo. Se vocês forem olhar o teatro grego já no século IV, que é os anos 300, né, antes de Cristo, você já vai ver que eles são construídos, que a frente do que o teatro tem uma construção de pedra, o cenário é um cenário fixo, é a frente do palácio. Então, com janelas, com portas e tudo, essas janelas e as portas é por onde os atores entram em cena, saem, fazem cenas e tudo. Esse é a base do teatro grego. Mas então a ideia de que o teatro precisa ser visto a partir do seu espaço. Essa formulação grega do espaço grandão, com esse cenário de pedra, tudo de pedra, o público sentado não tinha encosto de cadeira. A cadeira não tinha encosto, era tipo arquibancada, tipo só o degrau e com milhares de pessoas. Espaço para milhares de pessoas. Então, já no século IV, os teatros cabiam 15 mil pessoas. 15 mil, como a gente já conversou nas primeiras aulas. 15 mil pessoas. Então, quando você olha o espaço do teatro grego e o espaço do teatro hoje, que é um teatro pequeno, fechado, frio, escuro, e que com a capacidade máxima de 150 pessoas, quando muito, tem muitos teatros com menos de 100 lugares, eu mesmo vou para sexta-feira para um teatro pequenininho, que eu creio que tem menos de 100 lugares, nunca contei, mas deve ter menos de 100 cadeiras. Teatro SESI, aqui no Rio Vermelho. Tem poucas cadeiras, eu não sei exatamente quanto, a minha impressão é que tem bem menos de 100 cadeiras. Então, esses são os teatros contemporâneos. O teatro da nossa escola de teatro tem cerca de 150 cadeiras. Um teatro amplo, confortável, com um palco bom e tudo, assim. Bonito é um pouco alto demais, eu acho, mas tem cento e poucas cadeiras. E tem um declive fantástico, que era a nossa preocupação, porque o teatro antigo não tinha um declive, então uma pessoa grande como eu sentava na frente de um baixinho, ele não via nada, porque a plateia não tinha um declive bacana, entendeu?
E isso, tecnicamente, é medido, tem que ter no mínimo tantos centímetros, eu não sei, 30, eu acho. Que a medida é 30 centímetros entre um degrau da plateia e outro. Minha impressão, talvez mais, não sei direito, estou chutando. Tem uma medida. Vocês acham isso fácil na internet? A planta de teatro, planta baixa de teatro, vai estar tudo isso lá. Então, o espaço. A ideia de cronótopos é que você primeiro toma o espaço como um elemento de aonde a peça é apresentada. Isso diz muito. Não é apenas o texto que é, entendeu? Mas aonde ela é apresentada. Aonde, que horas. Essa é uma noção fundamental do cronótopo. Existe um teatro. Então, um povo que, falando assim rapidamente, né, um povo que faz um teatro como aquele teatro grego, ele dava uma grande importância ao teatro. Tanto assim que o teatro era uma coisa enorme, era uma coisa grande. O teatro ser grande demonstra que o teatro tinha uma importância grande na sociedade, na vida das pessoas. Hoje, o teatro pequeno reflete a importância do teatro. O teatro é pequeno. Os teatros que apresentam espetáculos teatrais são pequenos, são de pequeno porte, 150 lugares, como eu acabei de falar para vocês. Com cerca de 150 lugares, o que é um espaço pequeno. O que, de certa forma, pode ser, pode não ser também, mas pode ser visto, pode ser analisado como um signo da importância que o teatro tem hoje. O teatro é pequeno. E um grande artista de música se apresenta num teatro com menos de 1.000 lugares. Nenhum. Lulu Santos, Djavan, Caetano, Chico Buarque. Nem sonha um teatro com menos de 1.000 lugares. Já está começando com 1.500. Por exemplo, eles cantam aqui em Salvador no Teatro Castro Alves ou na Concha Acústica. O Teatro Castro Alves, a sala principal, cabe 1.500 pessoas e a Concha Acústica cabe 5.000 pessoas. Então, você vê a importância que o grande artista de música tem. Ou em lugares grandes, esses midiáticos, tipo Ivete Sangalo, fazem shows em lugares grandes, para 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas, até mais. Rock in Rio, esse negócio, cabe mais de 50 mil pessoas em um único dia. Quero, obrigado. Em um único dia. Então, essa reflexão, vocês não vão ver nos livros de história. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês, uma coisa minha. O, o teatro, quer dizer, é interessante vocês observarem que a palavra teatro significa plateia. A palavra teatro significa, então, público. Significa público. Se a palavra teatro significa público, da palavra teatron, plateia, palco. Palco, espetáculo, mímese. Mímese, então a palavra teatro designa, nenhum de vocês ensinaram, mas a palavra passou a designar não apenas o lugar do público, mas o espaço inteiro. Obrigado. O espaço inteiro. Palco, plateia, camarim, coxia, bilheteria, sala de entradas, foyer, etc. A palavra teatro passou a designar tudo isso. Em alguns lugares onde tem teatros grandes, como o Teatro Castro Alves, ou no Rio ou São Paulo, Teatro Municipal, você tem salas de refeição, tem restaurantes, tem galerias, tem exposição de arte. Então, o teatro, ele, além de ter espetáculos, ele tem uma série de outras, o espaço. A palavra teatro deixou de designar apenas o lugar de onde se vê, onde diz Yasmin, como disse Yasmin muito bem, que é o que está o padrão, o chavão, assim, o clichê da definição da palavra teatro. Ela tem um fundamento, sim, que remete a isso, não está errado. Porém, o teatro passou a designar, a palavra teatro passou a designar todo aquele edifício muito grande. Então, quem conhece aqui em Salvador o Teatro Castro Alves sabe do que eu estou falando. Ali dentro tem costureiro, tem lugar de fazer cenário, cenografia, tem museu, tem guarda-roupa, tem as salas de ensaio do balé, da orquestra, tem salas de ensaio para os grupos pedirem, se inscreverem e usarem para fazer ensaios, mesmo que não vá apresentar lá no teatro nem nada, tem salas de ensaio, tem uma sala de reunião, tem não sei quantos camarins, tem uma infinidade, é um negócio enorme. Tem sala para coral, tem sala não sei o quê, é um enorme. E um teatro como um teatro municipal tem sala de reunião, tem restaurante, sala de chá, sala de não sei o quê, aquelas coisas que no século XIX se usavam. Hoje os teatros construídos
do século XX, o Castro Alves foi construído em 1958, se não me engano, 57, ele já não tem essas coisas de sala de chá, esse negócio. Mas o Teatro Castro Alves tem um café-restaurante. Então tem, você pode tomar um café, comer um doce, tomar sorvete, tomar cerveja, pode sair do espetáculo, ou antes do espetáculo, muita gente antes de ir para o... Porque agora o teatro passou a ser cedo, é 8 horas, mas antigamente era 9 horas. Então o pessoal, às vezes, saía do trabalho, não queria ir em casa, quem mora longe, já ia direto para o teatro. Então, já ia para o teatro, pegava uma vaga no estacionamento, que é coisa difícil aqui em Salvador, o teatro não tem estacionamento, e, para matar o tempo, ia para o teatro, tomava um café, comia uma torta, uma coisa, uma pizza, ou tomava uma cerveja, ou o que fizer. O café tem, o teatro tem esse lugar. Se a peça tem intervalo, você pode ir para lá, tomar um café, tomar um refrigerante, beber uma água, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Então, os teatros, a palavra teatro inclui tudo isso, entendeu, Yasmin? Deixou de ser apenas um lugar de onde se vê, ela passou a ser esse espaço todo complexo. E passou a ser também, Yasmin, o próprio espetáculo. Então, você, nesse lugar complexo e rico, cheio de, de, de cheio de funções, né? Um espaço ele tem funções, o espaço é funcional, ele está ali para servir a um propósito específico, que é a realização do espetáculo. Então, nesse lugar, o próprio espetáculo, então, teatro significava plateia, as cadeiras, os assentos, onde o espectador colocava a sua gloriosa bunda, passou a ser o próprio espectador. Então, você vai no teatro, a plateia é a cadeira e é o espectador. Mas passou a palavra teatro, passou a designar também o palco, a representação teatral. Você vai fazer uma peça de teatro. Você estuda o quê? Estuda teatro. Teatro é o quê? É espetáculo. Ninguém fala teatro pensando em texto. Você fala teatro pensando naquele lugar que se chama teatro, um edifício. Teatro Castro Alves, Teatro Gamboa, Teatro Módulo, Teatro Maria Bethânia, Teatro Ruth Escobar, Teatro Municipal, teatro, que é um lugar, mas o que acontece naquele lugar também se chama teatro. Então, o tipo de espetáculo que é apresentado também. Então, a palavra teatro ganhou toda essa. Por isso que eu quero trazer isso para vocês, quer dizer, vamos estudar a história do teatro considerando esses aspectos. Primeiro, o espaço. Primeiro, a questão do espaço. Segundo, o público. A própria palavra teatro, como a gente viu, significa público. Significa o lugar onde o público... perdão. Alguma dúvida, alguma questão sobre essa primeira abordagem que foi convergir para a ideia de espaço, que é uma ideia fundamental na questão dos cronótopos de teatro. Então, quando você for estudar o teatro do século XVI, onde era que esse teatro apresentava? Esse espetáculo? Qual era o espaço? Isso vai trazer para você o sentido daquilo, o sentido daquele teatro, o sentido daquele espetáculo. Quando você encontra onde era que Shakespeare apresentava as peças dele. Então, vamos estudar as peças de Shakespeare. Ok, vamos ler o texto. Ótimo, tem que ler, claro. Tem que... Mas não é só isso. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Se vocês se limitam a ler o texto de Shakespeare, vocês não vão entender o teatro de Shakespeare do ponto de vista histórico. Pode até entender do ponto de vista literário, poético, da estratégia criativa de Shakespeare, das ideias dele, dos temas que ele trabalhou. Tudo isso é muito rico. Mas quando você pensa que isso está naquele teatro, naquele espaço público assim, os atores assados, como eram essas relações, quantas pessoas cabia, quantas pessoas assistiam, então você já começa a mudar a sua ideia. Você já começa. É isso que eu estou tentando trazer para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa coisa do espaço? Por enquanto, não. Não, né? Então vocês entenderam. Você entendeu, né, Yasmin? Que não está errada essa ideia de que teatro significa fundamentalmente, originalmente, lugar de onde se vê. Tem uma relação com isso, porém, isso tem muitas ramificações e camadas que convergem para essa coisa, inclusive historicamente, teatro vira tudo isso. Segundo o público. Então, a palavra teatro significa público. A gente já viu, plateia. Teatro significa, literalmente, plateia. Então, originalmente, na etimologia, né?
de lugar de onde se vê plateia, não lugar de onde se vê qualquer coisa. Você está andando na rua, tem um homem brigando com outro, você fica num lugar escondido para se proteger, para não tomar uma pedrada, nem uma facada, nem um tiro. Aquele é o lugar de onde você vê, escondido, atrás de uma janela, atrás de um negócio. É o lugar de onde você vê. Não é um teatro, entendeu? Então, esse lugar de onde vê precisa ter precisa ter uma compreensão, precisa ver que lugar é esse de onde se vê. Precisamos ver, precisamos ter uma visão mais, como é que eu posso dizer, mais real, mais realista. É isso que eu estou querendo trazer para vocês. Uma coisa real. Isso que eu estou falando é vinculado epistemologicamente real. Estudar um período teatral somente baseado nos autores não é real. Porque o real é o que aconteceu. O que aconteceu é isso. Foi apresentado aonde? Tinha público, quantas pessoas vinham, pagavam, não pagavam, os atores eram profissionais. Tudo isso que a gente vai ver. Então a gente viu que o espaço é um elemento importante. Primeiro, a palavra teatro vem do espaço, é a plateia, teatro significa plateia, e se transforma no edifício inteiro, deixa de ser apenas a plateia, passa a ser plateia-palco, depois plateia-palco, camarim, coxias, toda a parte técnica, foyer, todo o entorno do teatro. Teatro antigamente tinha negócio de templos, de deuses e tudo, tinha isso, existia nos teatros da Grécia, de Roma, tinha sempre um templo vinculado ao teatro. Os teatros tinham nome de deuses, teatro de Dionísio, teatro tinha o nome de Deus, até hoje tem o nosso teatro da escola de teatro, chamado Teatro Santo Antônio. Essa ideia de botar nome de santos, de deuses nos teatros, Santa Isabel, Santa Catarina, tem muitos teatros com nome de santo. É muito comum isso. Ainda mantendo uma tradição que começa lá na Grécia, começa lá, que os teatros estavam ligados a templos. Então, havia cerimônias religiosas também dentro do teatro, que é aquela coisa do padre rezando uma missa. Tem uma estrutura de palco-plateia parecida com o teatro. Você pode, o padre fica lá na frente, o público nas cadeiras, é como se fosse um palco-plateia. Só que aquilo ali não é teatro. Por que não é? Rigorosamente, não é teatro. Alguém sabe dizer? Pedro Matos, Caroline, Yasmin. Numa igreja, um candomblé, aqueles orixás dançando e tal, no terreiro, né? O propósito daquele lugar, Sim. Tá certo, Hermin, mande bala. acho que tem a Diga. ver com isso. Esses lugares não têm essa função de transmitir o que o teatro transmite, né? Que é uma apresentação visando o entretenimento Muito bem. ou Perfeitamente. alguma Pronto. aula. Maravilhoso. Perfeitamente. Você foi altamente intelectual aí nesse momento. Vocês vão encontrar milhares de professores na sua vida fora, estudiosos, sérios, alguns deles sérios, que vão dizer que o teatro e o ritual. Gente, vá no candomblé e diga que aquilo ali é um teatro. Entre lá no meio do terreiro e diga, aqui é um teatro, eu gostei. Isso aqui é um teatro, é uma representação. Essas pessoas dançando aqui com o orixá, elas estão. É um teatro, é um personagem, ela está fazendo isso. Vem alguém lhe dar uma paulada. Isso é uma ideia insana. Como o Yasmin está mostrando, é uma ideia insana. Para aquelas pessoas que estão ali, talvez não para mim, talvez não para você. Não sei, eu não acredito em candomblé, eu sou ateu, não acredito em nada, em nenhuma religião, igreja católica, padre, Buda, nada. Não, acho tudo isso bacana, que é simbólico, como disse Yasmin. Como é uma coisa simbólica e que lida com imagens e valores, então acaba tendo alguma sintonia. Porém, como o Yarmin pontuou muito bem, o propósito do ritual é inteiramente distinto do propósito do espetáculo teatral. Você não pode confundir uma coisa com a outra. Isso é uma ideia de alguém que nunca foi seriamente, nunca frequentou um ritual de candomblé, nunca frequentou um evento que não é entretenimento, como disse Armin, que não é
brincadeira, não é festa, não é, é um evento sério. Ninguém, o padre ali não é teatro, o budista, o espírita na sessão espírita. Não sei se vocês conhecem, o espírita recebe o espírito. Ele tem o guias espirituais na Umbanda, no Candomblé e tudo. São no próprio budismo tem isso, recebe informações, coisas, mentais, telepatias com outros seres de outras dimensões. Essa coisa de religião, que para mim tudo isso é uma conta de carochinha, história da carochinha. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo isso é uma. Pessoas têm medo de morrer e inventaram isso para dizer que depois que elas morrem, elas vão ter uma outra vida depois da morte. Mas aí é um outro 500, não importa. Eu só quero dizer a vocês que o que Yasmin pontuou está 100% certo. Ou seja, embora haja alguma sintonia, porque são imagens, são coisas que estão vinculadas ao imaginário, e valores, então tudo isso aproxima o teatro do ritual. Mas o teatro não é. Não pode, isso é um erro, está errado. Um erro de propósito. Então, o teatro é uma brincadeira, é uma festa, é um entretenimento. Por mais sério, por mais trágico que tudo aquilo possa ser, por mais informativo, por mais educativo, por mais enriquecedor do ponto de vista subjetivo, da subjetividade das pessoas, a pessoa aprende a viver, aprende a conviver, aprende. A arte tem todos esses poderes. Aprende a conviver, aprende a ver a vida, como disse a minha, lugar de onde você vê, a ver a realidade, a ver a vida, a ver as forças que estão de fato funcionando para que as coisas aconteçam. A arte ajuda tudo isso, ajuda a leitura, as linguagens que estão presentes nas codificações das coisas, da sociedade, da natureza. A arte ajuda tudo isso, a trazer para a mente da pessoa de uma maneira informal, com brincadeira, tudo isso. Mas não é uma religião. A arte não é um ritual. Isso é um equívoco grosseiro e que desconsidera inteiramente considera os participantes do ritual. Os participantes do ritual não querem que alguém pense que aquilo é um teatro. É um pensamento equivocado. Então, muito bem, Yasmin. A gente viu aí aquilo que eu estava dizendo, um lugar de onde se vê. No candomblé, você senta numa plateia, um lugar de onde se vê. Mas não é teatro. O teatro é um lugar onde você vai para ver uma construção filosófica, uma construção poética, uma coisa criativa, uma brincadeira. E isso é fundamental para que você reflita, para que você se divirta, para que você tenha emoções, para que você viva a realidade criada pelo espetáculo e que você está ali dentro, tá? Você, através da empatia, através da identificação com a história, com os personagens, você é fundamental você saber que aquilo não é verdade. Que aquele homem ele não está morrendo. E Édipo Rei não furou o olho de verdade. Então, Édipo Rei, quando ele descobre que ele casou com a mãe e teve filho com a mãe e matou o pai dele, que ele é irmão e pai do filho dele, então ele pira e pega uma coisa lá que ninguém diz o que é e fura os olhos, uma faquinha, uma madeira, alguma coisa. Ele fura os olhos. Por quê, Yasmin? Ele não quer ver aquilo. Ele não quer ser espectador daquilo. Não que é um teatro, entendeu? Então, essa é uma situação em que o ver tem a ver com aquilo que a gente está aqui. Eu estou trazendo. Quer dizer, não é o ver, o olho físico enxergando o atorzinho ali no palco fazendo a cena. Não é isso. É o ver no sentido filosófico, é o ver no sentido poético, é o ver no sentido humano, ver dentro da natureza, do mundo, do cosmos, da vida, do sentido da vida. Então, é isso que é. O espectador não sabe disso, ele não pensa. Isso é coisa da gente, que é estudioso. Mas ele não sabe, mas é isso que ele está lá fazendo. Ele vê. Por que a pessoa vê um filme? Por que ela não vai correr na rua? Ela fica vendo, senta e assiste um filme. Ou lê um livro, ou ouve uma música. Porque aquilo traz informações para ela. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Vamos deixar isso, vai acontecer. Até vamos dar mais um pitaco disso quando a gente for falar da mímese, que esse é o processo da mímese, a imitação. O artista cria uma realidade imaginária e o espectador, através da empatia, se a obra tiver capacidade artística, ela vai trazer o espectador para dentro da realidade virtual. É isso que é a realidade virtual. É uma espécie de sonho acordado. Então você vê o filme, você
Você sabe que aquilo ali é ator, que ele ganhou o cachê, que ele está fingindo, que é tudo mentira. Todo mundo sabe no teatro, no livro, aquilo ali que está escrevendo, que é Gabriela. Gabriela nenhuma, Jorge Amado inventou aquilo ali tudo. É tudo uma criação mental. Mas você vai lendo e vai. Mas a gente vai dar um pitaco disso no que a gente fala de Minas. Tá certo, então? Teatro e o público. Então, nós estamos aqui falando do público. É isso que o público quer. Então, teatro significa público. Mas eu tenho que trazer um elemento mais importante ainda do que esse. Esse elemento é essencial, isso que nós acabamos de falar. É a coisa de que o teatro ele tem essa intencionalidade, ele tem esse propósito, como muito bem disse Yasmin. Quer dizer, uma diferença de propósito. Você vai na missa, você vai ver uma missa, você vai orar para um Deus que você acredita que existe, vai buscar uma energia, uma força, um axé, o que quer que você vai no candomblé, na sessão espírita, tomar um passe, um budista, o que quer que seja a sua religião, você vai buscar ali uma coisa real, não é uma ficção. No teatro, não, você vai buscar uma ficção. Se você chegar no teatro e o cara estiver batendo no outro com uma madeira, de verdade, batendo mesmo violentamente, isso não vai dar, ninguém vai gostar. Se houver uma prática de violência, querendo criar uma cena realista, eu vou, em vez de fazer uma cena fingindo, eu vou. Como era com os gladiadores em Roma. Então, o espetáculo dos gladiadores, a pergunta: aquilo é teatro? Então, o propósito é entretenimento, como disse Yasmin, mas o gladiador matava o outro de verdade. Então, aquilo é teatro? Então, aquilo é um momento especial da história do teatro. É um momento em que o teatro rompe o BBB, o Big Brother. O teatro rompe a ficção, é o reality show, show da realidade. Deixa de ser uma construção exclusivamente poética e ganha um elemento de realidade, que é a morte, o sangue de verdade. Então, é uma coisa complexa, não vou entrar nisso, estou só dando esse pitaco, vocês que gostam de Big Brother, que acham que é uma coisa muito moderna. Essa ideia do teatro-realidade vem já muito antigo, dos gregos, já tinha isso, teatro real, teatro-realidade, teatro... E os gladiadores é o exemplo mais grotesco disso, digamos assim. Os gladiadores, com a luta de feras, como muneras, botavam o leão para brigar com a onça, com o urso, os bichos brigavam entre si, ou lutavam entre os homens. Então, isso era um tipo de espetáculo muito popular, muito conhecido, sobretudo os gladiadores, e que aproxima o teatro do mundo da tragédia, embora não é rigorosamente teatro, no sentido de que aquilo não é uma criação poética, embora possa estar junto, entendeu? Você pode fazer uma história, isso aconteceu em Roma, e no fim o criminoso morre. Ele comete um crime horrível, ele é condenado à morte, e a polícia prende ele, os soldados, né? E ele é condenado à morte, ele vai morrer, aparece a morte na peça. Só que essa morte que aparecia não era ficção, matava o cara de verdade. Então, isso extrapola realmente, isso aconteceu, isso é a história do teatro, vocês vão estudar depois, da antiguidade. Matava o cara de verdade, pegava um criminoso que já estava condenado à morte e botava para fazer o papel. Eu não sei como é que esse criminoso, ninguém explica isso, porque esse criminoso aceitava fazer esse papel de alguém que morria. Mas acontecia, existe documentação de que alguns espetáculos em Roma, romanos, isso é em Roma, na Grécia não tinha, mas na antiguidade, botavam gladiadores e faziam uma trama, uma história com crimes e perseguição policial, um negócio assim, e no fim a polícia prendia o cara e matava. De verdade. Matava a pessoa real, de verdade. A pessoa morria diante do público, com muito sangue. Então, isso são coisas aterrorizantes. Se você pensar nisso verdadeiramente, é um terror. O próprio Santo Agostinho tem nas Confissões, vocês podem encontrar na internet. É ótimo, uma leitura fantástica, mas foge muito da nossa história, que é o teatro brasileiro. Agostinho. Esse nome é assim, Agostinho, de Agosto. Santo Agostinho. Então, as Confissões de Santo Agostinho. Ele confessa a vida dele de pecados e tal. As Confissões é isso, ele faz um livro. E um dos pecados dele era ir ao teatro.
Ele gostava do teatro, das emoções e tudo, e também dos gladiadores, do sangue, tudo. Ele reflete sobre isso, Santo Agostinho. É muito bacana. Se vocês conseguirem achar, eu posso mandar até em que página é, tudo. Se vocês não quiserem ler o livro todo, eu já mando o lugar, ou tem algum título lá que você localiza. Ok, então, Santo Agostinho, gladiador, realidade, teatro, plateia, público. É isso que nós estamos falando do ponto de vista do público. Então, o teatro deixou de ser apenas o assento, passou a designar os espectadores e passou a designar a própria o edifício teatral e passou a designar a própria arte do teatro, os textos, os livros, os espetáculos, a estética, o estilo, tudo é teatro. O que, é que você faz? Eu faço teatro. Teatro é uma arte, é um ofício, passou a designar, por metonímia, passou a designar todo o ofício de pessoas que são vinculadas, como muito bem disse Armin, que é isso que eu quero que vocês entendam, ao entretenimento, ao espetáculo e ao entretenimento. O espetáculo é isso, é uma coisa que uma pessoa vai para se divertir, mesmo que seja uma tragédia, mesmo que seja um horror, como o Gladiadores, é um horror, era uma coisa popular, talvez um dos momentos mais populares do teatro é os gladiadores, pessoas morrendo de verdade, sangue de verdade. Às vezes tinha tanto sangue que tinha que trocar a areia da arena, que era tanto sangue, a arena era feita em cima de um gradil, que o sangue descia e entrava lá para baixo, sumia lá para baixo. Jogava água, não ficava mau cheiro, nem nada. Morria muita gente, centenas de pessoas por dia, centenas de animais por dia. O espetáculo começava de manhã e até de noite. Era um horror, era uma carnificina. Então, e é um momento de teatro popular, de diversão. As pessoas iam ver isso para se divertir, para se distrair. O que, é que elas iam? É o entretenimento delas, era isso. Esse horror. É sobre isso que Santo Agostinho reflete. Então, esse horror, o horror, a tragédia, o drama, a tensão. Por que as pessoas gostam de filme de vampiro? Estou só dando um pitaco. Vocês vão estudar isso quando a gente falar de Mimes, vai tocar ainda nisso. Isso é importante, que não fica à toa. Mas é coisa que você tem que pensar. Aristóteles se pergunta isso. Por que alguém sai da sua casa e vai para o teatro assistir uma tragédia, que é uma coisa que as pessoas vão morrer, vão ter eventos horríveis na vida dela, ela vai se ferrar, não quero dizer palavrões aqui, que eu já sou muito criticado pela minha forma de expressão, ela se ferra. A tragédia, por definição, é isso. Como Édipo, quando descobre tudo que ele fez, foi que ele fez. Ele matou o pai dele, só que ele não sabia que era o pai. Depois ele casou com a mãe, que ele não sabia que era mãe. E teve filhos com a mãe. Teve, teve filhos, agora estou tentando lembrar, são três filhos. São três filhos. Três filhos. Antígona, Etéocles e Ismênia. Eu acho, ou quatro filhos. Agora estou fazendo confusão. Os filhos de Édipo, com a mãe, Jocasta. A mãe dele. Ele casou com a mãe dele e teve filhos, quatro filhos com a mãe. Ele era pai e irmão dos filhos. Ele era filho e marido da mãe. Ele era filho do pai dele e era o assassino do pai dele. Então, tudo isso é uma tragédia. A pessoa fiz. Aristóteles escreve. Essa é a tragédia perfeita. Quando Aristóteles se refere à história de Édipo Rei, ele diz: Édipo Rei, escrito por Sófocles, é a tragédia perfeita. Se ninguém nunca mais fosse capaz de construir uma tragédia. Essa historinha não foi Sófocles que inventou, ela já existia, era um mito, que já existia, uma lenda. E Sófocles simplesmente pegou e construiu de uma maneira genial a tragédia, porque a tragédia começa, Édipo já é o rei, e aí ele tem que fazer uma investigação, que existe uma peste na cidade, e o rei diz que ele tem que achar o homem que matou o antigo rei, chama-se Laio. Tem que achar o assassino de Laio, que era o pai dele. Então, que a peste da cidade só vai passar quando ele achar o homem que matou Laio. Ele não sabe que aquele homem que ele matou não sei quantos anos atrás era Laio. Então ele faz a investigação. Então a peça vai voltando no tempo até o dia que ele matou. É o dia que ele nasceu. Tudo começa no dia que ele nasceu. Então, ele é Édipo. E aí, eu não vou contar a história, vocês precisam ler. É importante ler. Ninguém lê. Pouca gente gosta de ler, mas Édipo Rei, que sofre. É uma história incrível, é uma grande criação teatral. Segundo Aristóteles, é a tragédia perfeita. E essa história é incrível. Então Aristóteles pergunta: por que alguém sai da sua casa para ver um miserê desse? Para ver esse coisa,
Você mesmo em casa assiste filme de terror. Por que alguém assiste filme de terror? Eu antigamente adorava filme de terror, livros de filmes de terror. Por que alguém assiste um filme? Assiste O Exorcista? Está na sua casa em paz, tranquilo, vai assistir aquilo, um negócio tenso, um demônio enlouquecendo todo mundo, atacando, matando, derrubando, destruindo. Alguma coisa aquilo traz. Entendeu? É difícil você, de uma maneira superficial, associar tudo isso a entretenimento, como disse a gente. Mas é entretenimento. Você assiste um filme de terror, não estou falando terror trash, que você assiste para dar risada. Estou falando terror, terror. Terror mesmo. Que você assiste porque é terror. Então, e lhe aterroriza. Você fica aterrorizado. Essa é a ideia do filme de terror, do livro de terror. Então, já teve teatro de terror. E hoje não tem mais. Mas já teve. Teatro, fantasmagorias, o nome era Fantasmagorias, tem outros nomes, no século XIX. A gente não vai ver isso, porque aqui no Brasil não teve, mas na Europa teve. Mas, enfim, concluindo então os cronótopos. O espaço. O espaço é o lugar, palco, plateia, tudo, mas originalmente é o público. No lugar do público fica quem? O público, as pessoas. Isso é uma coisa que raramente você ouve falar nos estudos de teatro. Quem é que vai ao teatro? Quem são? Hoje mesmo você não sabe. Essa informação hoje, se você perguntar, procurar saber, esse cara aí, esse professor está me enchendo meu saco com esse negócio de público. Eu quero saber quem é que vai ao teatro. Qual é o perfil do público de teatro? Qual é o perfil, qual é a idade, qual é a formação, qual é o grau de educação que o espectador de teatro tem, enfim, qual é o perfil sinteticamente falando, todo mundo sabe hoje essa palavra perfil, ficou popular nas redes sociais. Então, qual é o perfil? Você não sabe nem quantos são e nem qual é o perfil, ninguém sabe hoje. Imagine no tempo de Shakespeare, século XVI. Imagine, você vai ver que João Roberto Farias, nesse livro, dá um pitaco. Ele abre coisas que dão para você deduzir, para você inferir. É isso que nós vamos fazer. É isso que eu estou querendo que vocês façam. Que vocês olhem para o texto de João Roberto Farias e Jacob Ginsburg e outros que vocês, por acaso, venham a ler, o Décio de Almeida Prado, A História Concisa do Teatro Brasileiro, que eu mandei, está escrito aí, vocês podem baixar também, ou outros que vocês consigam, que é fascinante, essa história é fascinante. Então, que vocês olhem para isso pensando nisso. Qual era o espaço? Porque eles nem sempre eles vão falar. Ele não. Esse negócio de cronómetro foi eu que inventei há 3 anos ou 4. Então, não é usado, eu vou fazer um livro e tudo. Se alguém vier usar isso, vai ser depois. Eu não sei nem se eu vou alcançar isso na minha vida. Mas eu estou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Quando vocês lerem o texto, pensem: qual era o espaço? Qual era o público? Quem era que assistia a isso? Quem era que vinha? Qual era o público? Todas as coisas ligadas ao público. Quem pagava, não pagava, era de noite, era de tarde, durava quanto tempo. Enfim, o universo relacionado ao público. Ou seja, a palavra teatro obriga você a pensar no público. Porque teatro é, originalmente, plateia. Ou seja, o lugar onde o público fica. Então, se você diz teatro, você está falando nisso. Por que você está falando? Então, aqui agora eu vou trazer um elemento importante aqui dos cronótopos de teatro. Nas artes em geral, o público é um receptor. Então, alguém de vocês já estudou semiologia? Tem algum contato com semiologia? Yasmin, Michel, Bianca, Caroline? Não tive não, professor. Não, nenhum. Alguém teve? Não? Não, estou vendo aqui vários nomes. Bianca, Pedro. Ok. Então, a semiologia, que é uma coisa que vocês deveriam estudar, podem estudar, deve ter uma disciplina de semiologia de teatro, espero que não tenham acabado essa disciplina. Antigamente tinha, eu dava, inclusive, essa disciplina. Então, ela estabelece uma coisa muito simples. Qualquer comunicação está baseada num esquema que é emissão, meio, vou botar assim, não me lembro mais a palavra exata, meio e recepção. Vou botar assim, para ficar simples, viu?
É um pouco mais complexo, mas eu estou mencionando isso para vocês entenderem. Então, qualquer processo de comunicação tem o emissor, o meio, o canal, meio, e a recepção. Tem o emissor, o emissor é o emissor, não me lembro a palavra mais exata. Isso é uma coisa criada por um cara chamado, não posso, Saussure e Peirce. Vale a pena vocês estudarem, porque isso ajuda vocês a entenderem o que é um espetáculo. Saussure e Peirce são dois estudiosos do século XIX que criaram a ideia da semiologia ou semiótica. Vocês vejam isso aqui, o que, é que eles fazem? Eles dizem, todo o processo de comunicação, eles vão dizer que pode não ser humano, entre animais e entre máquinas, tem a emissão, o meio ou o canal e a recepção. Certo? Então, se você está andando na rua e Ianca está andando na rua, Pedro passa do outro lado da rua. Não vê ela quer chamar Pedro, porque eles vão para o ensaio, vão fazer alguma coisa. Ela diz, Pedro, é assim que ela faz? O que é que ela faz? Pedro está passando lá do outro lado da rua. Ela está num lado da rua, Pedro está lá do outro lado, ou seja, a uns 12, 15 metros de distância. Os carros estão passando, pessoas andando. Ela diz, ela precisa falar com Pedro. Ela diz, Pedro, é assim? Ela grita, muito bem, Ianca. A Ianca, a própria Ianca ajuda. Ela grita. Mas se Pedro está junto dela, sim, Ianca, é isso que é responsabilidade epistêmica, entendeu? A maioria das pessoas não conhece essa forma de pensar. Não conhece essa forma de pensar real. Então ele pergunta: se Pedro estiver junto de você e você estiver falando com ele, você grita? Fala, Ianca. Não, muito bem. Não grita. E se Pedro estiver junto de você e que você quiser dizer a ele uma coisa que Yasmin não ouça, o que é que você faz? Yasmin não ouça ou não entenda? Cochicha. Muito bem. Desculpa, eu não vi aqui, já tinha saído. Eu não vi no chat, estava pensando. Cochicha. Muito bem. Então aí você tem o emissor, o meio e o receptor. Então, nesse processozinho aí, pequeno, de que você fala com Pedro alguma coisa, uma pessoa fala com outra, que é a estrutura básica, você pode depois extrapolar para meio de comunicação, para teatro, que são não sei quantas pessoas participam, que é uma coisa complexa. Quer dizer, quem é o emissor no teatro? É um bocado de gente, autor, diretor, ator, cenógrafo, figurino. Você tem uma congruência de uma coisa polissêmica complexa, que eu não vou entrar aqui, só estou dando um espetáculo para vocês entenderem. O público é o receptor do teatro. O teatro é o meio, é o equipamento que possibilita aquele tipo de comunicação que a gente quer no teatro, que não é apenas ver qualquer coisa, é aquela comunicação que nós queremos dentro do nosso teatro, seja um musical, seja um teatro de tragédia, seja uma comédia, seja um teatro esporte participativo, que o público grita, participa, elege, interfere. Então, seja lá como for, o espaço do teatro vai interferir no modo como o emissor manda a sua mensagem para o receptor. Certo? E no processo aqui, que Yasmin falou de uma maneira muito espontânea e bacana, isso mesmo, que ela diz, grita, cochicha, fala normal, cochicha. Se Pedro estiver junto dela, ela fala normal, ela não vai gritar. Mas se ela quer dizer a Pedro uma coisa que ela não quer que uma outra pessoa não saiba, eu já disse que foi Yasmin, mas pode não ser uma outra pessoa, não saiba ou não veja, ela cochicha, gesticula, faz um bilhete, ela vai dar uma outra, ela não vai gritar. É isso que eu quero dizer. Se um primeiro ela grita, no segundo ela fala normal, no outro ela cochicha. Então, a forma da comunicação, ela está ligada a forma, o meio da comunicação, ela está ligada a uma
condição que nós estamos chamando aqui de espaço. E no caso do teatro é o espaço. Então, a forma da comunicação está vinculada a coisas que são concretas. No caso do teatro, então, no teatro você grita ou você fala baixinho. Então, aí você tem 1000 coisas. É muito rico, é um tipo de estudo, um tipo de processo de pensamento baseado na realidade, e é concreto. O teatro exige que você tenha esse entendeu? Aquilo que eu falei, a aperia e a emperia. Tenha essa emperia, ou seja, você precisa ter um conhecimento do seu corpo. O ator tem que saber falar, tem que saber gesticular, em público, diante do palco, para que a mensagem chegue no espectador. Se ele ficar de costas, se ele ficar de lado, se ele falar baixinho, se ele não tiver clareza nos gestos, no olhar, na atitude, na fala, se ele não articular, se tudo isso não tiver semiologicamente, é isso que é a semiologia, quer dizer, o que é que você tem que fazer para conseguir comunicar? Ou seja, o receptor condiciona a sua emissão. É isso que eu quero dizer. A emissão não está apenas no emissor, o modo como você vai emitir. Ela está também no receptor. Por isso que quando Pedro está lá longe, Ianca grita. Ianca não grita porque o grito faz parte do que ela quer dizer. Não, o grito não faz parte do que ela quer dizer. O grito faz parte da recepção. Como ele está lá longe, ela tem que gritar. Se ele estiver junto dela, ela não precisa gritar. Então, a forma da comunicação muda a depender da forma da recepção. Pronto, aí é uma coisa complexa que vocês vão estudar. Mas então, na conceituação do teatro, o que é teatro? Na semiologia do teatro, que é música. São sons, eu tenho que atropelar um pouco, já são 20 para as 4, eu tenho que terminar hoje, pelo menos dar o toque aqui do público e da Mimes. Então, eu vou gastar mais 2 minutos com o público e pular para a Mimes. Senão a gente não consegue fechar. O público, a música são sons. Você pode fazer uma música e guardar na partitura. Ela vai ficar ali guardada. Ela não vai mudar com o tempo. Você pode escrever um livro e ficar ali. Quer dizer, o livro, a literatura, ela tem um público. Ela é feita para um público que existe independente dela. A pintura, você faz a pintura e guarda. Daqui a 200 anos, essa pintura apareceu. Os nazistas roubaram não sei quantos quadros. Tem até o filme lá. Roubaram não sei quantos quadros na Segunda Guerra Mundial, saquearam os museus e tal, e levaram tudo para Berlim. Quando houve a guerra aqui, os nazistas perderam a guerra, muitos quadros sumiram. Quem levou esses quadros? O que foi que houve? Eles destruíram? Alguém roubou? Na hora da guerra, algum alemão esperto viu que estava ferrado, que acabou, botou aqueles quadros milionários de Leonardo da Vinci, de não sei o que, no seu carro e pam, se mandou, fugiu para uma fazenda lá no fim do mundo que ninguém achou ele? Foi isso? Ou algum americano daqueles que estava lutando e derrotou os nazistas e que resgatou os quadros, viu aqueles quadros todos ali de Leonardo da Vinci, de Picasso não, de Leonardo da Vinci, Giorgione, de Botticelli, enfim, dos grandes pintores da história humana, esculturas de Bellini, e os maiores escultores humanos que a gente vê nos livros, estava tudo lá jogado numa sala lá dos nazistas. Eles tinham se apropriado para ele, para botar no museu deles. Só que eles perderam, não deu tempo deles fazerem a guerra, foram para cá e perderam. Quando esses quadros foram recuperados, muitos sumiram. Até hoje. Até hoje tem muitos quadros que ninguém sabe onde estão. Podem ter sido destruídos, ou podem ter sido roubados, ou por algum alemão sabidão, ou por algum americano, ou judeu, ou algum outro lá, francês, o que quer que seja, alguém que estava lá, vencedor ou derrotado. Um derrotado que pegou e roubou e fugiu, ou um vencedor que chegou, se aproveitou de ter vencido, lá em algum momento que o pessoal deu mole lá, não ficou fiscalizando, pegou e roubou uns 3 ou 4 quadros daquele. Cada quadro desse vale €1 bilhão, pelo menos. Com B. €1 bilhão ou mais. Então, o cara roubando 3, basta ele roubar um. Se ele roubar um. Só que vender isso é difícil, você tem que vender no mercado negro. Tudo isso é complicado. Então, muitos quadros sumiram, entenda o que é que eu quero dizer. Porém, se esses quadros reaparecem, e de vez em quando aparece algum,
Inclusive, assim, sem querer, quadro de um pintor, não sei o que, milionário, foi vendido numa feira por $20. Quando o cara chegou em casa, que ele foi ver aquilo, vale €1 bilhão. Então, às vezes aparece assim também, ninguém sabe. Às vezes, o fato de que o quadro ficou sumido todos esses anos, desde a Segunda Guerra Mundial, de 45, 48, até hoje, são 60 anos, 70 anos, não muda nada. Você achou ele, botou na parede, você pode olhar ele do mesmo jeito. Ele está lá, vai estar lá o mesmo quadro. Ou seja, o quadro, o ser do quadro, a semiologia das plásticas, a semiologia da música, a semiologia da literatura, elas têm um público, elas têm um receptor. Elas são feitas, e se o receptor vier, bem, se não vier, não veio. Fernando Pessoa escreveu o quadro, e os livros dele ficaram. Ele morreu, depois que ele morreu, foi que descobriram que ele tinha aquele livro e publicaram. Ou seja, muito depois que ele escreveu. Ele não publicou na mesma hora. Entendeu? É, o exemplo máximo de tudo isso é um livro chamado A Poética, que é um livro de Aristóteles. Apagou. A Poética. Eu, hein? Está apagando. Vocês estão vendo aí a Poética? Para mim está sumindo. A Poética, saiu. Ok. A Poética de Aristóteles, assim, saiu. Ficou 1.500 anos desaparecido. Quase 1.500 anos. Estou exagerando. 1.500 anos ele ficou desaparecido. Depois ele apareceu. Quando ele apareceu, ele pôde ser lido. Vocês vão ler. Se não leram ainda a Poética de Aristóteles, vocês vão ler. E alguma disciplina vai pedir para vocês lerem. É fantástico, é uma obra extraordinária. Você lê hoje do mesmo jeito, porque a mensagem contida nele, a emissão, digamos assim, aquilo que foi emitido naquela obra, está ali. E vai ficar ali. O leitor pode se transformar. Claro que uma pessoa que lê hoje, ele não lê como um grego do século IV. Não é isso que eu estou dizendo. Isso muda, o ponto de vista muda, o lugar de onde você vê, como disse Yasmin, muda. A visão, o ponto de vista, a perspectiva muda. No entanto, o livro não muda. O livro é aquele que Aristóteles escreveu, foi aquilo. Digamos que foi. Talvez não tenha sido exatamente aquilo, mas basicamente foi aquilo. Qualquer livro pode ser modificado por alguém, livros antigos, né? Sobretudo os que foram escritos à mão. Escrito à mão, alguém escreveu com uma caneta. Se eu vou fazer uma cópia, eu mesmo pego e mudo. Aí vem o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, se alguém vai copiar, pode mudar alguma coisa e tudo. Porém, a base, digamos assim, está lá. Você lê, porque o livro tem um receptor. O teatro não tem um receptor. O teatro, como o próprio nome diz, teatro, quer dizer o quê? Plateia, público. O receptor é parte do teatro. Ou seja, quando você apresenta um espetáculo, ele só acontece uma única vez. Você não vê duas vezes o mesmo espetáculo. Não existe duas vezes o mesmo espetáculo. Por quê? Porque o público muda. Quando o público muda, o espetáculo muda. Então, no teatro, no quadro, não. Você bota o mesmo quadro. O público muda, mas o quadro continua lá. A própria visão do mundo muda. Aqueles quadros de mulheres nuas, de homens nus, do início do século XIX, quando os pintores criavam escândalos pintando pessoas nuas, hoje já não escandalizam mais ninguém. Você vai aqui no Museu Rodin, tem lá pessoas nuas e tudo. Eu brinco lá, minhas sobrinhas, eu digo, tá pelada, tá? Eles dão risada. Menino de 7 anos, 8 anos, então eles dão risada, tá pelada, tá pelada, tá pelada, eles dão risada. Aí ninguém se escandaliza mais com as pessoas nuas de Rodin, nenhum quadro de gente nua do século XIX. Mesmo que eu brinque com uma criancinha de 8 anos, 7 anos, 6 anos, na verdade elas tinham 6 anos quando elas viram 5, elas acharam engraçado aquelas pessoas peladas, deitadas, Rodin, uma pessoa deitada nua, pela um homem, mulher, pelado, totalmente pelado, parecendo um pinto. Então, isso era uma coisa escandalosa. Hoje não escandaliza mais ninguém. Porém, a obra permanece íntegra. Ela não muda com o público. Muda o modo do público ver, muda os tempos, muda os valores. Porém, a obra permanece lá. Teatro não. Quando de um dia para o outro, de quarta para quinta, de quinta para sexta, se apresenta o espetáculo quinta, sexta vem outro público. O público muda o espetáculo.
O espetáculo muda, você mesmo não consegue fazer exatamente 100% igual. Você vai fazer uma coisa parecida. Então, o que é que eu estou querendo que vocês entendam? Que o público é parte do espetáculo. Então, um texto de Shakespeare só é um texto de Shakespeare se você só vai entender realmente o texto de Shakespeare se você tiver alguma noção de que tipo de recepção ele teve, de que tipo de público assistia, de que quantas pessoas, de que classe social, pelo menos assim, as linhas gerais, para você ter, saber exatamente quem era, você não vai saber, mas em linhas gerais, qual é o perfil, como se diz hoje nas redes sociais? O perfil é isso, onde você estudou, onde você mora, é uma coisa assim genérica, uma coisa geral. É muito? Não, é péssimo, é pouco. Porém, é melhor do que nada. É isso que nós, entendeu? Então, se você sabe alguma coisa do público, se você sabe alguma coisa da recepção, você tem uma outra visão. Então, é isso que eu estou convidando vocês através do cronómetro, para vocês entenderem. Quando vocês lerem João Roberto Faria, ou Décio de Almeida Prado, ou qualquer história do teatro que vocês queiram ler, vocês pensem no espaço e pensem no público, porque eles não vão dar uma ênfase. Os historiadores não dão, eles falam de texto escrito. Vocês vão ver. É horrível, grotesco. Mas é isso que eles fazem. Do mesmo jeito que o pessoal fala teatro brasileiro, só fala de São Paulo e Rio. Alguns só falam de São Paulo, como o Sabato Magaldi falou, vocês leram. Teatro brasileiro, tendências contemporâneas de teatro brasileiro. Que teatro brasileiro tem aí? Tá maluco? Ele está falando só de São Paulo. São Paulo é o Brasil, agora o resto é o Brasil. Mas não. Então, essas contradições, esses paradoxos são presentes na vida de todos nós que estudamos teatro. E, nesses últimos 10 minutos que me faltam aqui, eu tenho que trazer o último elemento do cronógrafo, que é a mímese. E esse é o mais fácil, esse é o que a gente estuda. Só que a gente estuda geralmente o texto. Então, o que eu estou chamo de mímese é a representação, a forma da representação. Então, teatro hoje, você tem teatro musical, você tem teatro tragédia, você tem teatro ligado a causas sociais, você tem teatros de ativismo contra feminicídio, contra racismo, você tem teatro na fábrica para discutir as questões. Tem que eu estou dizendo, pode ter, deve ter, pode ter, devia ter, nem tem muito menos do que tudo isso que eu estou dizendo. Mas você tem esse teatro musical americano, com aquele Fantasma da Ópera, aquele negócio. Você tem musicais brasileiros, tipo Gota d'Água, tipo Patética, outros musicais brasileiros. Você tem comédia, lambada, tipo Bofetada, Besterol, comédia Besterol. Você tem comédias críticas, você tem stand-up comedy. Você tem uma quantidade de formas de teatro, de modelos de teatro. Você tem teatro de participação, você tem teatro de grupos, grandes grupos, de muitas pessoas. Você tem teatro de participação que a plateia participa dentro do espetáculo. Você tem, enfim, teatro de sombra. Você tem teatro contra o governo. Você tem teatro a favor do governo. Você tem tudo que você puder imaginar. Tem muitas formas. O teatro é uma arte que se diversificou muito. Não vou nem falar sobre isso. Por quê? Deixa para vocês pensarem. Não vai ser o nosso assunto aqui agora. Pode até no futuro ser. Mas essas formas de construir a representação teatral eu chamo de mímese. Mímese. O que é mímese? É como você cria a sua forma teatral para atingir o público. De que modo a forma teatral atinge o público? Então, mímese é uma coisa que está ligada não ao artista, está ligada ao público. Se você faz uma peça, você se esforça para fazer um negócio. Eu já vi isso muitas vezes. O ator faz uma cena dramática, o público ri. Isso é muito comum. Ele exagera, faz uma coisa exagerada, fora do limite. O público ri. Aí tem uma confusão. Ele errou na sua criação e o público riu. Ou seja, não houve mímese. Então, é importante vocês entenderem que a mímese é quando o produto artístico, quando a criação poética, a criação artística, produto no sentido de produção, de criação, de construção, cria uma fantasia na mente do espectador. Cria um sonho, cria uma mímese. Porque se você faz a representação e ela não cria essa fantasia, o americano chama de capturar a imaginação,
capture the imagination. Os americanos chamam, em inglês é assim, não sei se é americano ou inglês. Na língua inglesa, eles têm a expressão capture the imagination, capturar a imaginação. Ou seja, a obra de arte, ela captura a imaginação. Você assiste e aí você imagina coisas. Aquele homem que está ali com aquela mulher ou com aquele outro homem, tudo numa cena de sexo, não estão tendo erotismo nenhum. Esse erotismo é fake, é totalmente fingido, tanto no palco quanto no filme. Quem sente o erotismo é o público. Quem fica erotizado é o público. Aquela cena que a pessoa morre, e a tragédia, que o personagem principal, tudo deu errado, ele morre, a tristeza. Não está no ator, o ator não tem tristeza nenhuma, o ator está trabalhando, ele está fingindo. Ele está construindo uma mímese, aonde? Na cabeça do espectador, não no palco. Então, esses três elementos, espaço, público, mímese, que é aquilo que acontece no palco, para criar uma sensação de realidade, essa é a frase boa para tudo isso. Uma impressão de realidade. Aqui minha coluna, cara. Uma impressão de realidade no público. Tem um autor que chama supressão da irrealidade, ou seja, quando o público suprime a supressão da irrealidade. O que é a supressão da irrealidade? Quando você deixa de perceber que aquilo é irreal. Que aquele ator não está tendo erotismo, que ele não está tendo tragédia nenhuma, que ele não morreu, que aquilo ele está fingindo. Você sabe disso, que aquilo é irreal, mas você suprime essa irrealidade. Você suprime o seu senso crítico. Você deixa uma criancinha, faz isso o tempo inteiro. Você dá um pedacinho de papel a ela, que faz clique, clac, clique, clique, clique. Ela fica ali brincando com aquele clique. Se for pequenininha de meses, ela fica brincando com aquilo ali a tarde toda. O negócio, clique, 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 clique. Ali cria uma fantasia, captura a imaginação dela, captura a fantasia dela. E ela fica ali, clique, clique, brincando. Aquilo é um brinquedo, um pedacinho de pau, uma coisa que faz um barulhinho, que tem cor. Por isso que se dá esses brinquedos às crianças, são esses estímulos que capturam a imaginação da criança, captura a fantasia da criança. Então, isso é a mímese. O ator faz aquele lance ali no palco, os artistas, o diretor, o autor escreve o texto, tudo aquilo ali é criado, aquela música, aquela texto, aquelas palavras, aqueles gestos, aquelas ações, tudo aquilo congruente, congruindo, né? Horrível essa palavra, mas é isso. A congruência de tudo isso, melhor dito agora, a congruência de todos esses fatores que são múltiplos, a pintura, o peso, o cenário, vão construir uma impressão de realidade, ou seja, uma realidade virtual. É isso que é realidade virtual, que o pessoal fala tanto em internet. Tem nada a ver com a internet. Também a internet também tem realidade virtual. Mas você, é essa coisa que você se distrai, naquele momento que você fica distraído. Como disse muito bem Yasmin, o entretenimento. Você fica entretido, você fica tomado, você fica tocado, você fica fora de si. Você esquece. Você está no teatro, no cinema, na sua casa, na sala, que você tem dívida, que o boleto já venceu, não sei o quê, e você começa a sofrer, não pelo seu boleto, ou pelo condomínio que você não pagou, ou qualquer coisa. Você começa a sofrer porque o herói ali, Tom Cruise, Brad Pitt, ou o brasileiro aí, que eu não vou saber o nome de um galã brasileiro, vou dizer um baiano, Jackson Costa, ou Wagner Moura, tá lá lutando e sofrendo, você vai sofrer o sofrimento dele. Então, esse sofrimento do outro, ele é a minha. Essa vida do outro, essa empatia, que a empatia é você se colocar no lugar do outro. Você pode se colocar no lugar do outro do ponto de vista racional, para entender uma briga, uma discussão. Você se coloca no lugar do outro para entender. Porém, na obra de arte, você se coloca no lugar do outro emocionalmente. É muito mais forte, entendeu? Não é apenas se colocar no lugar do outro para entender as razões dele, para saber por que ele fez assim ou assado. Mas se coloca no lugar do outro emocionalmente, vivendo aquilo que ele está vivendo. Então, se ele tem raiva, você tem raiva. Se ele tem frustração, você tem frustração. Se ele quer se vingar, você tem vontade de se vingar. Se ele tem erotismo, você tem erotismo. Se ele chora, você chora. Se ele ri, você ri. Se ele vence, você fica contente. Se ele é derrotado, você fica ferrado. Então, essa coisa de viver a sensação da realidade virtual, a impressão de realidade, é a minha.
Isso os autores não pensam nisso, os autores de história. Eles pensam no texto. Lê o texto, está aqui, tá, Shakespeare escreveu Hamlet. Hamlet, assim, essa... Isso tudo é muito importante, não tem a menor dúvida. No entanto, você precisa ter uma visão maior. Como era que os atores faziam? Como era que eles... Por exemplo, eu vivo dizendo isso, vocês que são alunos, a maioria de vocês não sabe disso, pouca gente diz isso. No tempo de Shakespeare não tinha mulher em cena, eram homens. No tempo de Sófocles e Aristófanes e Ésquilo e Eurípides na Antiguidade Clássica na Grécia, no século V a.C., não tinha mulher, eram homens que faziam. Então, quem fazia Antígona, quem fazia Medeia, quem fazia Fedra, eram homens. E no tempo de Shakespeare também, Romeu e Julieta, eram dois homens. Não tinham mulheres em cena. Ou seja, a peça Romeu e Julieta, ou o filme Romeu, Shakespeare Apaixonado, é exatamente sobre isso. Uma mulher que quer fazer teatro e tudo, mas não tem papel feminino, etc. Eu já falei isso aqui para vocês. Shakespeare Apaixonado vale a pena ver pensando na história. Shakespeare Apaixonado. É um filme famoso aí, deu Oscar, fantástico, filme extraordinário, e que traz muitos elementos históricos, porque não havia homens, não havia mulheres em cena, não havia o papel, a profissão de atriz, não existia. Ela passa a existir depois de Shakespeare, no Renascimento, século XVII, XVI, final do XVI, tem outros filmes, outras coisas que contam. Aí vão chegando mulheres, essa do Shakespeare Apaixonada é isso, uma mulher que se infiltra numa companhia e vai ser atriz. Quer dizer, ela vai ser ator, ela finge que é homem para poder ser contratada. E aí passa, ganha o papel de Julieta. Ela é uma mulher que finge que é um homem que faz um papel feminino. Então eles acharam que ela era um homem, porém era um homem que poderia muito bem, pelos seus jeitos mais femininos, por ser uma pessoa bonita, mas poderia fazer perfeitamente o papel de mulher. Então, ela é uma mulher fingindo que é um homem fazendo o papel de mulher. Isso está em Shakespeare Apaixonado. E é uma história que brinca com os conceitos da história e da mímese. E o público via aquilo e acreditava. O público vê aquilo, acredita Romeu, Julieta, Romeu morre, Julieta morre, todo mundo chora, todo mundo se emociona. Quem já viu, pode ver. Quem não viu, pode ver. Tem filmes incríveis. É uma história altamente emocionante. Você fica... Shakespeare era um mestre da mímese. Mas essa mímese está ligada à interpretação, aos atores, à forma como é feita, para tudo isso gerar na cabeça do público uma mímese que funciona na cabeça do público. Uma mímese e, em seguida, uma catarse. Se o público não tiver uma mímese, ou seja, se ele não acreditar naquele drama, ele não vai fazer catarse nenhuma. Se a peça for fraca, se os atores forem maus, se o texto for chato, se a interpretação for ruim, se o cenário não vai ter mímese certa, e muito menos catarse. O ator pode chorar no palco, pode se desgraçar, se jogar no chão. O povo até ri. Muitas vezes eu já vi o público até rindo de cenas altamente dramáticas, com atores exagerando, tentando talvez provocar uma reação no público que não estava conseguindo, talvez tenha exagerado para isso, e isso gerou uma risada, um efeito oposto. Teria que ser uma tragédia, se transformou numa comédia. Tá bom, meninos, então trouxe aqui, façam o trabalho, pelo amor de Jeová. Depois desse trabalho, nós vamos pegar uma sequência, até chegar no século XX, de 3 trabalhos, vai ser um por semana. Então, vocês precisam, eu deixei o dia de hoje justamente para nós conversarmos sobre isso, dominar um pouco esse formato, prólogo, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, epílogo. É um trabalho dividido em 5 partes, e curta, não precisa ser nada longo, nem nada, é uma coisa que tem uma resenha do texto, o que é que o texto diz. Primeiro ato, o texto diz isso, segundo ato, o texto diz isso, terceiro ato, conclusão, epílogo. Porque diante de tudo isso que nós já vimos na disciplina de História do Teatro, quais são as minhas reflexões sobre o teatro brasileiro? Nós vamos estar vendo a formação do teatro brasileiro, século XVI, XVII e XVIII. Quais são as origens, as raízes do teatro brasileiro? Tá certo, são 3 horas. Alguém quer dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Então, tudo ok. Ótimo, ótimo, tudo ok. Então, ficamos aqui. Bom resto de semana. Eu estou às ordens. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse trabalho vocês têm que entregar até terça-feira, não é isso? Eu sou péssimo com data, com número, com tudo isso. Sempre fico pânico de eu ter botado a data errada. Dia 24, que é, se eu não me engano, terça-feira que vem, um dia antes da aula.
E, na outra aula, nós já vamos pegar um embalo de outro trabalho e outro trabalho para a gente chegar no século XX. Tá bom? Tuas ordens, o que vocês precisarem de mim, a gente pode me colocar aqui. Vocês estão vendo que eu sou falante, né? Eu gosto de tudo isso, me fascina, me envolve. Sou pessoa de teatro mesmo, me envolve tudo, então eu gosto de. Então, vocês não me incomodam, é isso que eu quero dizer. Vocês não me incomodam. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me procurem. Eu vou ter todo o prazer dentro da medida da minha possibilidade, tentar trabalhar com essa. Tá bom? Então, ficamos aqui. Beijão. Bom resto de semana. Tchau, professor. Obrigada. Nos vemos na quarta-feira. Beleza. E, Michel, cuidado com esse negócio do restaurante. Tem que ir mais cedo, dá um jeito aí para ver se chega mais. Tem que correr, é porque a gente termina a aula já quase 12 horas. Aí você vai sair um pouquinho antes, chegar, dar um jeito, encontrar um jeitinho, botar alguém na fila e pega lá no seu prato, sei lá. Pensar, temos que ser criativo, você e Ian. Ou Iana e Caroline, né? Então, beleza. Nos vemos na quarta, então. Bom resto de semana. Bom resto de semana também. Tuas ordens aí. O que vocês precisarem de mim, estou aqui, viu? Beleza. Tchau. Vou desligar, hein? Até mais.